bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Devocional Delas. O devocional onde entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Nós começamos o dia se prostrando aos pés do nosso Senhor e Salvador, se alimentando da palavra dEle, em comunhão com Ele. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Se você gostaria de nos acompanhar ao vivo, é pelo meu Instagram, @paulafernandaaranha. Bom dia. Bom dia, Mel. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos começar o nosso dia da melhor forma. Entregando as primícias para o nosso Deus. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou pegar umas canetas aqui. Bom dia, Lê. Bom dia. Bom dia, Rô, Denise, Esté, bom dia. Bom dia, paz, graça, mulherada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Já manda essa live para pelo menos 5 mulheres. Quem tiver Instagram, vai pro Instagram, por favor, para compartilhar. E vamos lá, gente. Vamos começar o nosso devocional, pois o Senhor, Ele está aqui conosco. Ele nunca sai de perto de nós. Nosso Senhor, Ele sempre ouve, está disponível para nos ouvir, né? Nós temos que estar com o nosso coração contrito e quebrantado em Tua presença. Nós que temos que levar uma vida que agrada ao Senhor, buscar Ele todos os dias e amá-lo acima de todas as coisas. Bom, a palavra de hoje é 1 Pedro 4. A gente vai fazer essa semana toda de 1 Pedro, porque eu sei que o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar a partir desse livro. Eu sei que o Senhor, Ele é maravilhoso para falar conosco. Vamos lá, deixa eu organizar aqui certinho. Aê, pronto. Pronto. Bom, vamos começar, gente? Bom dia. Já compartilhem essa live. Já abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Que essa semana a gente tá destrinchando o livro de 1 Pedro. E tá sendo uma bênção. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Senhor Jesus, a Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Papai, pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Obrigada porque o Senhor já levou consigo todos os nossos pecados. O Senhor já nos deu uma vida livre, uma vida abundante. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos momentos de fraqueza. Perdoa, Senhor Jesus, as distrações que muitas vezes nós nos distraímos. Nos perdoa, Pai, pois somos falhos. Tem de misericórdia de nós, Jesus. Não se esqueça de que somos pó, Pai. Senhor, eu peço a Ti, esteja conosco. A Tua palavra fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, toma o Teu lugar de honra. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, nos dê revelação da Tua palavra, Pai. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor repreenda todo mal que tente nos distrair, que tente tirar o nosso foco, que
tente atrapalhar este devocional. Receba, Pai, esse devocional como um incenso suave às suas narinas, Pai. Nos ajude a compreender a Tua palavra. Nos ajude a praticar a Tua palavra, Pai. Porque sabemos que justo é aquele que pratica, não aquele que conhece. Nós não queremos, Pai, ser religiosas, mas nós queremos ser parecidas contigo. Queremos ser Suas discípulas. Queremos, Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas, todos os dias de nossa vida. Pai, nos perdoa por muitas vezes nós estarmos preocupadas com as coisas que o Senhor já disse para não nos preocuparmos. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a viver da maneira que lhe agrada. Nos ajude, Pai, a estar com o nosso coração voltado, inclinado para as coisas do Senhor. Nos ajude, Pai. Senhor, fale conosco nesta manhã. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, se manifeste em nosso meio. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor é aquele que habita dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós. Fale conosco. Pai, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Me usa conforme a Tua vontade. Na verdade, Senhor, se manifeste através de mim. É isso que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. Essa semana a gente vai fazer o livro todo de 1 Pedro, glória a Deus. E quantas coisas preciosas, né? Nós temos nesse livro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, né? Pedro era o mais velho entre eles. Então, a gente sabe que quanto mais... ele foi muito transformado por Jesus, né? Assim como todas nós. Bom, vamos começar. Aqui na minha Bíblia tá assim: vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Isso aqui é algo poderoso. Para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com ele no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Uau! Sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Oh, Jesus! Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Uau! Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá,
para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado para pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são um coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida do outro. Olha só. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, será que do ímpio e do pecador? O que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Nós vamos até aqui. O que tem muitas coisas que Pedro nos fala nessa passagem. Eu quero destrinchar com vocês desde o começo, para que, se você tiver uma caneta, um caderninho, já anota. Eu gosto muito de ir anotando as coisas que eu vou lendo, pregações que eu assisto, eu anoto. Porque a gente vai, pelo menos eu aprendo muito mais quando eu anoto as coisas. Vamos lá. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês armados do mesmo pensamento. O que é isso? Vocês também, do mesmo jeito que Cristo sofreu, colocou a carne dele para sofrer, nós também iremos. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. O que isso quer dizer? Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Muitas das vezes, quando nós mortificamos a nossa carne, nós conseguimos romper com o pecado. O que é isso? É o jejum. Quando nós jejuamos, quando nós não satisfazemos os desejos da nossa carne, nós rompemos com o pecado. Porque não é a nossa carne mais que ganha do nosso espírito, mas é o nosso espírito que milita contra a carne e ganha dela, né? Por isso que nós temos que sempre andar em jejum, em oração. E entendam que fazer jejum não é só se abster de alimento. Fazer jejum é estar em oração, em leitura da palavra, não se distrair com as coisas desse mundo, né? Ficar, eu tô de jejum, mas eu fico vendo Netflix. Não, meu irmão. A gente não deve estar com a nossa mente em outra coisa, mas sim nas coisas do Senhor. A gente precisa entender que para que a gente rompa com os pecados, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos colocar literalmente a nossa carne para sofrer. Porque o jejum nada mais é do que a gente colocar a nossa carne para sofrer, né? Então, se você hoje tem um pecado que você quer romper, saiba que jejum é uma das maiores armas que nós temos para romper com o pecado. Então já anote aí, o jejum vai te ajudar a romper com o pecado. Vai te afastar, vai realmente te dar força para dominar sobre esse pecado. Para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Sabe, nós temos que entender
que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Não é porque a nossa carne quer que nós temos que se inclinar, porque nós sabemos que a inclinação da carne é o pecado. Por isso que nós temos que estar todos os dias vigilantes em relação a isso, sabe? A gente precisa estar vigilante porque às vezes a gente passa dias sem orar, semanas sem orar, e a gente fala assim, não, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Satanás, a arma que ele mais usa em relação para conosco, cristãos, é a distração. E a gente precisa estar vigilante em relação à distração. A gente precisa entender que Satanás, ele não brinca. Eu falo muito isso, o diabo não brinca de ser diabo, então nós não podemos brincar de ser crentes. Então a gente tem que estar sempre vigilantes. Eu confesso que esses últimos dias eu tava com tanta coisa na minha cabeça que sabe quando você fala assim, hoje eu não peguei e fui ter o meu tempo com Deus, né? Eu sempre gosto de ter o meu tempo com Deus. E aí passou um dia, passou 2, depois eu vi e falei assim, meu Deus, já faz uma semana que eu não me prostro aos pés do Senhor e estou ali. Por quê? Quando a gente deixa de vigiar um segundo, a nossa carne, não, mas eu tenho que fazer aquilo, não, mas eu tenho que fazer aquilo. A gente fica como Marta e não como Maria. E o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos como Maria, né? Deixa a casa lá para limpar, depois você limpa, mas se prostra aos pés do Senhor, tenha seu momento de oração. E eu tô falando isso para vocês e para mim também. Porque muitas vezes, fala assim, não, depois eu vou primeiro limpar a casa, eu vou primeiro fazer o que eu preciso fazer e depois eu vou. E aí no final do dia, eu não fui. Então, que a gente seja vigilantes, né? Que a gente seja vigilante no nosso momento de oração. Porque essas distrações vão nos afastando, né? Essas distrações vão fazendo com que a gente fique cada vez mais inclinado para as coisas da carne. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e depois você se esquece das outras? Então a gente não pode se esquecer das coisas do Senhor. A gente não pode se esquecer que em primeiro lugar é Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele. Porque é muito fácil nós nos distrairmos. A nossa carne, ela é corruptível. A gente tem que estar vigilante o tempo todo. A vida, segundo a vontade de Deus, eu creio que é que nós sejamos vigilantes o tempo todo, que nós mortifiquemos a nossa carne, que nós sejamos como Maria e não como Marta, de fazer as coisas antes e depois se prostrar aos pés do Senhor. Não, o Senhor, Ele quer o nosso coração primeiro, depois ele vai usar as nossas mãos. Então, que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor. Que a gente esteja vigilante a todo tempo. E eu tô falando isso para vocês, eu tô confessando isso para vocês verem que todas nós temos as nossas dificuldades. Todas nós aqui estamos nos reunindo todos os dias para entregar as primícias para Deus. Mas que se a gente não vigia, até a pessoa mais espiritual do mundo se afasta. Então a gente precisa estar com a nossa mente vigilante. Amém? Para que a gente viva segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa carne. Porque a nossa carne, ela sempre quer comer mais, a nossa carne, ela sempre quer dormir mais, a nossa carne, ela sempre quer fazer aquilo que deixa ela confortável. Mas a gente não está aqui para satisfazer a nossa carne. A gente está aqui para mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Então, vou até anotar isso. Não estamos aqui para satisfazer a nossa carne. Não estamos aqui para satisfazer a nossa carne. Mas sim vivificar o nosso espírito. É muito importante a gente estar muito bem alinhado
com o que o Senhor tem para nós. Então, a gente vê que as paixões humanas, todas as inclinações da carne, ela nos afasta da comunhão com Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Aqui o que Pedro está falando assim, basta que antes de conhecer Jesus vocês já faziam todas essas coisas. Agora que vocês conhecem Ele, vocês vão continuar fazendo? Sabe? Mas sabe o que eu amo em Jesus, que eu amo no Evangelho, que eu amo em Deus e no Espírito Santo? É que a gente tem hoje, por Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de nos arrepender e de pedir para Ele nos ajudar a voltar para os seus caminhos. Hoje eu acordei e falei assim, Senhor, como eu tenho andado distraída, como eu tenho deixado a minha carne limitar e dormir mais um pouco, em fazer outras coisas e ficar fazendo um monte de coisa e não estar em tua presença do jeito que eu sempre fiz. Pai, mas me ajuda a voltar. Pai, me ajuda a não me distrair mais com isso. Me ajuda porque eu preciso de Ti. E eu não quero ter uma vida onde eu esteja aqui com vocês todas as manhãs e sem o meu secreto. Não, gente, para mim é mais importante o meu secreto com Deus. Então, e aqui com vocês também. É muito importante para mim. Porque eu sei que estar aqui me ajudou a ter a constância do devocional. Porque quando eu pedi para o Senhor, Pai, me ajuda a me dar uma estratégia para fazer devocional todo dia. E Ele me deu. Ele falou para mim fazer o grupo e eu estou aqui com vocês. Isso também me ajuda. Então, só que com Jesus é tão lindo que eu falei assim, Jesus, me ajuda, me perdoa por eu ter andado distraída. E Jesus, Ele nos perdoa. E Jesus só fala assim, filha, aí o Senhor vem com essa resposta. Você precisa mortificar a sua carne. Porque a resposta do Senhor para mim hoje é, mortifica a sua carne. Porque quando nós mortificamos a nossa carne, eu não estou falando só de alimento. Estou falando de todas as outras coisas. A gente mortifica a nossa carne principalmente com alimento, né? Não existe jejum bíblico que não seja de alimento. Mas também quando a nossa carne, vai lá, dorme mais um pouco, né? Mas o jejum, nós precisamos ter a prática do jejum semanalmente, gente. A gente não pode deixar uma semana sequer sem fazer um jejum. Sem mortificar a nossa carne, sem pelo menos um período do seu dia você estar em jejum, em louvor, em adoração. Porque não somos mais nós que vivemos. Não é a nossa carne que ganha mais. É o nosso espírito que precisa estar vivificado. Então nós precisamos olhar para aquilo que nós cometíamos antes da graça de Jesus nos alcançar e falar assim, será que eu estou no mesmo caminho? Eu estou praticando as mesmas coisas? Eu estou sendo a mesma pessoa? Porque quando o Espírito Santo vem, ele nos convence. Só que nós precisamos dar ouvidos, sabe? Nós precisamos pedir perdão todos os dias para o Espírito Santo, todas as vezes que nós abafamos a voz dele. Todas as vezes que ele falou assim, filha, não vai dormir de novo, não. Filha, não fica assistindo os famosos dorama, né? Filha, não fica tanto tempo no celular. Sabe, a gente precisa pedir perdão para o Espírito Santo de tantas as vezes que nós abafamos a voz dele. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Aqui ele está falando das pessoas que antes nós andávamos, nós cometíamos as libertinagens juntos. Hoje elas falam mal de nós e está tudo bem. O nosso foco não deve ser o que as pessoas falam, mas o que o Senhor pensa do que estamos fazendo, sabe? Nós temos que estar vigilantes e pensar o que o Senhor está pensando disso aqui que eu estou fazendo. Qual é
o sentimento que Deus está sentindo, porque Deus ele tem sentimento. Qual é o sentimento que o Senhor está sentindo vendo eu fazer isso? É bom ou é mal? Ou é ruim? Ou é tristeza? Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Porque aqui é Pedro falando assim, cada um vai ter que dar conta de si. Cada um vai prestar contas daquilo que faz. E nós também. Todas nós vamos, cada um individualmente, nós daremos conta daquilo que nós fazemos. Prestaremos conta. Pois para este fim o evangelho foi pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, viva o Espírito, segundo a Deus. Olha só que forte isso. Ele falando assim, porque o evangelho também foi pregado para os mortos. E até aqueles que estão em espírito, que vivam em espírito segundo a Deus. Então nós temos que ter uma vida, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Viver uma vida segundo a vontade de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O que ele está falando assim? Sejam vigilantes, sejam criteriosos, estejam alertas, estejam sóbrios. Sóbrios estejam vigilantes, estejam atentos e orem. Vou colocar aqui, ó, vigilância e atenção. Sabe? A gente não pode dar lado para o inimigo, porque todas as vezes que a gente dá uma esquivada, a gente se distrai com alguma coisa, Satanás ele vai lá e coloca mais coisas para a gente se distrair. Então a gente precisa andar sempre na vigilância. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros. A gente tem que entender que Jesus veio e o mandamento que ele deixou para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a ti mesmo. Nós devemos andar em amor. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos uns aos outros como a nós mesmos, nós estamos cumprindo a ordenança de Jesus para nós. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Gente, a gente tem que entender que a reclamação, que a murmuração, nada mais é do que um louvor ao inimigo. Toda vez que a gente reclama, que a gente murmura, Satanás ele ama quando a gente abre a nossa boca para murmurar. Ele ama quando a gente abre a nossa boca para reclamar. Ao invés de você murmurar e reclamar, se prostra aos pés do Senhor e fala com Ele. No seu secreto com Deus, reclama para Deus, fala com Deus. Não fica o dia todo murmurando. Usa a sua boca para declarar bênção sobre você. A palavra nos fala que a nossa boca tem o poder da vida e da morte. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que sai da nossa boca nós estamos profetizando, declarando. Então se você fica assim, porque o meu trabalho é muito ruim, meu trabalho não sei o que você está fazendo? Você está reafirmando, você está declarando isso. Então como que você quer que isso melhore? Se a única coisa que você faz é ficar reclamando e murmurando. Vai nos pés do Senhor e fala com Ele. Só reclama para Deus, fala com Deus, não fica tendo uma vida de murmuração e reclamação. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu não fico reclamando, mas se eu tenho alguma coisa para reclamar e para murmurar, eu vou aos pés do Senhor e eu falo com Ele, porque Ele é a única pessoa, Ele é o único que pode me ajudar realmente. Em todas as suas murmurações e reclamações, a única pessoa que realmente pode te ajudar é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode intervir em doenças, enfermidades, o único que pode intervir no seu trabalho, o único que pode transformar a sua vida, abrir portas, fechar portas, é o único. Então a gente tem que parar com esse hábito de ficar murmurando e reclamando das coisas.
Porque quando a gente faz isso, é como se o inimigo tivesse do nosso lado dando risada. É isso mesmo, é para isso que eu fiz isso. Sabe? Nós temos que estar atentas às iscas que o inimigo lança para que a gente murmure, para que a gente não tenha gratidão no nosso coração, para que a gente saia da vigilância. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que Pedro está falando assim? Cada um aqui, o Senhor colocou um dom. Às vezes é o dom de você é uma pessoa muito simpática, você é uma pessoa que conversa muito bem, você é comunicativa. Sirva uns outros com o dom que Deus te deu. Sirva com o dom que Deus te deu. Às vezes a gente fala, se o Senhor te deu o dom de canto, de cantar, sirva cantando. Se o Senhor te deu o dom da comunicação, sirva comunicando. Se o Senhor te deu o dom de anfitriã, sirva recebendo pessoas. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Aqui que ele está falando assim, se você fala bem, fale como Deus colocou o dom em você. Então, e tudo que fizerdes, faça como se fosse para Deus. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com excelência, com temor, com tremor e com gratidão. Porque nós glorificaremos Jesus, porque a Jesus pertence toda a glória e todo o domínio para sempre. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. O que ele está falando assim? Não se estranhem quando o Senhor começar a provar vocês. Não se estranhem quando vocês estiverem passando por um processo, porque nós precisamos passar pelos processos para nós amadurecermos em fé, para nós estarmos mergulhados e alcançar e realmente cumprir o nosso propósito que nós temos aqui na Terra. Nós precisamos passar pelo processo para nós aprendermos. Nós precisamos saber aquilo que está nos distraindo, que está nos derrubando, para que a gente peça sabedoria e estratégia para como sair disso. Para depois a gente ajudar pessoas que estão passando na mesma situação. Então não se estranhem com as provas, mas se alegrem, porque a gente tem que se alegrar à medida que nós sofremos com Cristo. Nós temos que nos alegrar à medida que estamos no lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém, gente? O Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Olha só, gente. Aqui Pedro, ele coloca que um assassino, um ladrão e um malfeitor, e ele coloca na mesma frase, no mesmo versículo, ou aquele que se mete na vida dos outros. Olha só como isso para Deus é também tão ruim aos olhos de Deus quando a gente se intromete na vida do outro. Olha como Deus também não se agrada quando a gente faz isso. Quando a gente se intromete, quando a gente se mexe na vida do outro, quando a gente fica falando do outro, o Senhor não se agrada disso. Nós temos que refrear a nossa língua e parar de ficar apontando a vida do outro. Porque se ele fizesse isso, porque se ele fizesse aquilo. Não, minha irmã, foca na sua.
Foca no que você tem para fazer. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Você está em uma grande obra e não pode parar. Mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O que Pedro está falando assim? O juízo de Deus vai começar sobre nós, que amamos a Ele, que somos membros do corpo de Cristo. Porque, de verdade, gente, a gente só é atacado quando a gente está fazendo as coisas para o Senhor. Porque enquanto você está no mundo, enquanto você está fazendo as coisas que o diabo quer, ele não vai atacar você. Ele vai te deixar quieto. Depois ele vai tragar a sua alma, né? Depois você vai ficar com ele lá na caminha de larva, né? Na eternidade. Mas enquanto você está aqui no mundo fazendo o que ele quer, ele não vai mexer com você. Ele vai deixar você viver a vida como você quer. Então, se hoje você está sofrendo e você sabe que você está renunciando e você está até sofrendo por essas renúncias, saiba que você está no caminho certo. Porque o Senhor não nos chamou para satisfazer a nossa carne. O Senhor nos chamou para vivificar o nosso espírito. A gente tem que ter muita convicção disso. A gente não está aqui para satisfazer a nossa carne, estamos aqui para vivificar o nosso espírito. Então, a gente, quando algumas coisas começam a dar errado, e você fala assim, não, mas por que tudo isso tá desandando? Por que tá dando tudo errado? É porque antes você tinha muitas escamas nos seus olhos e já estava ruim. Só que como você estava cheia de escamas nos olhos, você não via. E aí, a partir do momento que você se inclina para as coisas do Senhor, você fala assim, eu vou me libertar de todo pecado, eu vou romper no pecado, eu vou mortificar a minha carne, eu vou me inclinar para as coisas do Senhor. É como se as escamas fossem caindo dos seus olhos, realmente, assim como aconteceu com Paulo. E a gente começa a ver a verdade, que a nossa vida não estava tão boa assim, que muito pelo contrário, estava ruim. Mas sabe, não tem nenhum lugar melhor do que estar debaixo das asas de Deus. Não tem lugar melhor onde estar do que estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Porque o Senhor, Ele é conosco. Todas as vezes que nós estamos no mar e o mar está revolto, nós podemos dormir tranquilo, porque Jesus está no barco conosco. Mas quando a gente não tem Jesus no barco conosco, a gente perece. Bom, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Se nós que somos justas, né? A porta já é estreita. Imagine para aquele que não conhece a Deus. Imagine aquele que não quer conhecer a Deus. Ou até mesmo aquele que conhece, mas não quer andar debaixo das ordenanças de Deus. Imagina. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nós entregamos a nossa alma ao fiel Criador, praticando o bem. Eu acho que uma das coisas que mais pegou pra mim aqui hoje é realmente a parte da vigilância e da parte que não estamos aqui para satisfazer a nossa carne, mas estamos aqui para vivificar o nosso espírito. Amém, gente? Então, que nós estejamos vigilantes, que a gente não deixe para depois as coisas do Senhor, que a gente dê prioridade para as coisas do Senhor. Ao invés de, Paula, mas eu tenho um toque com limpeza, não sei o quê. Não, minha irmã,
Coloca nas pisaduras de Jesus na cruz esse toque com limpeza. E vai primeiro se prostrar aos pés do Senhor e depois você vai limpar a casa, depois você vai fazer o que você precisa fazer. Dê prioridade ao Senhor. Fala com Ele primeiro. Tenha o seu momento de oração primeiro. Depois todas as outras coisas. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje. E eu sei que a palavra falou com vocês, falou muito comigo, mas porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que a palavra dele fala para nós. E que a gente seja justo. E o justo, se lembrem que o justo não é aquele que conhece a palavra, mas é aquele que pratica a palavra. É aquele que está com o seu coração inclinado e que não quer desagradar a Deus. Saiba, a gente precisa entender que Jesus veio para que nós tenhamos vida e que nós a tenhamos em abundância. Jesus veio para que a gente seja salvo e libertos. Então, nós precisamos sair das cadeias que nós mesmos nos colocamos. E peça ajuda para o Senhor, porque Ele certamente vai te ajudar. Porque o Senhor, Ele quer que você seja livre. O Senhor quer que você mortifique a sua carne e você vivifique o seu espírito. É isso, gente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque muitas vezes nós nos deixamos distrair. Obrigada, Pai, porque muitas vezes nós somos como Marta e não como Maria. Nos ajude, Pai, a colocar ao Senhor, as coisas do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A ter o nosso coração mais inclinado ainda para o Senhor. Pai, nos perdoa dos nossos pecados. Nos ajude, Pai, a mortificar a nossa carne, a vivificar o nosso espírito. Nos ajude, Pai, porque contigo nós podemos, nós sozinhas, nós não podemos nada, mas com o Senhor tudo podemos, porque o Senhor é quem nos fortalece. Obrigada por essa palavra, Pai, porque a sua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Senhor, não nos deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Nos ajude, Pai, absolve-nos dos pecados que nos estão ocultos. E nos ajude, Pai, a dominar sobre o pecado que nos domina. Pai, hoje o Senhor nos ensinou que, mortificando a carne, nós rompemos o pecado, com o pecado. Então, Pai, nos ajude a mortificar a nossa carne, para que nós rompemos com o pecado. Nós não queremos, Pai, andar em pecado. Nós não queremos andar, Pai, como andávamos antigamente, antes de conhecer. Nós não queremos, Pai, nós renunciamos isso, nós rejeitamos, Pai, todas essas práticas. Nós não queremos mais, Pai, porque não somos mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Senhor, nós temos a mente de Cristo, eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro sobre todas as minhas irmãs aqui, que todas nós temos a mente de Cristo. E que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Eu declaro, Pai, que estaremos com a nossa mente cativa ao Teu Espírito Santo, que mortificaremos a nossa carne e vivificaremos o nosso espírito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Porque tudo que nós fizermos, que nós façamos como se fosse para Ti, Senhor. Que nós damos graça ao Senhor pelo dom que o Senhor nos deu, que nós servamos, Pai, que nós não estamos aqui para ser servidos, mas estamos aqui para servir, Pai. Senhor, eu consagro esse dia a Ti. Senhor Jesus, leva meu marido em paz e em segurança para o trabalho. Senhor Deus, nos ajude, Pai, com a nossa empresa. Nos ajude, Senhor, trazendo pessoas boas para nos ajudar. Senhor Jesus, eu te peço, coloca as Tuas mãos sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre as nossas finanças, sobre os nossos negócios. Coloca as Tuas mãos, Senhor, porque confiamos em Ti, entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Senhor Jesus, eu sei que no mundo tereis aflição, mas nós temos bom ânimo, Pai. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos inclinar mais a Ti. Estamos aqui, Pai, porque temos fome e sede do Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia.
sobre nós. Pai, eu denuncio todos os planos de Satanás e seus demônios contra a minha vida, contra o meu casamento, contra a minha família, contra a minha parentela, contra os nossos negócios, as nossas finanças, contra tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Eu denuncio e eu peço que o Senhor o repreenda, Pai. Senhor, eu rendo a Ti, Pai, todos os pecados que me dominam, Senhor Jesus. E eu peço perdão, Senhor, por cada um deles, Pai. Me perdoa, Senhor. Que todas as brechas sejam fechadas agora, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai. Obrigada, Pai, Tu és bom. Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. E a Ti rendemos graça. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Então eu vejo vocês amanhã, às 6 da manhã. E é isso, gente. Pra gente finalizar o livro de 1 Pedro. Glória a Deus, gente. Então é isso. Eu vejo vocês amanhã, às 6 da manhã. Pra honra e glória do nosso Senhor. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá tirar nossa foto.